Olá a todos os visitantes do canal do Instituto Santo Atanásio e agradecimento especial também aos inscritos. Fomos chamados a atenção aí de que tem gente que é inscrito no canal e está acompanhando, embora seja meia dúzia de gato pingado. Um agradecimento especial aí para essas pessoas. E você que não é inscrito, inscreva-se aqui no canal do Instituto Santo Atanásio para acompanhar um pouco de Isa Notícias, onde a gente comenta algumas notícias aí que aconteceram recentemente. Viemos numa sequência de 4 vídeos sobre a questão da censura da oração de renúncia da RCC. E agora é a hora de mudar a página. Vamos voltar para um assunto que a gente falou antes, que ocorreu agora recentemente. Na verdade vai encerrar agora dia 28, nós estamos gravando hoje no dia 27, vai encerrar no dia 28, que é a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, da CNBB. E foi nessa Assembleia Geral, como a gente noticiou anteriormente, que foi colocado a análise de conjuntura eclesial da CNBB sobre a polarização, que a gente fez um vídeo anteriormente comentando. Então, diante de todas as notícias que eu vi durante a semana, eu cheguei assim, eu tenho que tocar nesse assunto. Pois bem, algumas coisas interessantes. Teve 2 análises de conjuntura, uma mais política e essa outra eclesial, certo? A análise política está no site da CNBB, fácil de achar, tranquilo. Agora, uma coisa interessante é que a análise eclesial não está no site da CNBB. Ou se está, não está muito fácil de achar. Então, como é que conseguimos o acesso? Vazou. 40 páginas lá de análise que vazaram. E o negócio é realmente muito ruim. Mas, ao mesmo tempo, é muito revelador, certo? Eu já li a análise, tem muita coisa para falar dela e ficaria muito longo aqui para o Isa Notícias. Então, eu estou organizando 1 ou 2 palestras para dar aqui no Instituto Santo Atanásio, vou reservar algumas terças-feiras, para falar sobre ela e também Tô vendo aí algumas almas corajosas para gravar um curso sobre essa análise de conjuntura, porque o inimigo mostrou para que veio. Essa análise de conjuntura ela é muito clara sobre como que a teologia da libertação está enxergando certas questões. Vocês podem ter visto na internet muitos memes, tipo carismáticos, católicos tradicionais, sede vacante, o monarquista da Federal, o cachorro caramelo, todo mundo contra a CNBB, porque a análise de conjuntura deles, realmente eles avacalharam com todo mundo e com essa avacalhação eles conseguiram irritar todo mundo, exceto a esquerda. Então é uma análise preocupada com a polarização que polarizou ainda mais a coisa. Mas assim, como eu falei, tem muita coisa assim que é para falar. Vai ter a palestra e talvez saia inclusive um curso, porque por contraste é um documento muito educativo, porque você vai refutando e você vai entendendo a malandragem deles, e isso vai criando uma casca para você não ser enganado, para muito além do que eles são comunistas safados e tudo um bando de petista tal, Não que isso seja totalmente mentira, mas existem camadas mais profundas assim que tem que ser chamada a atenção. Pois bem, para o vídeo de hoje... outra coisa que me chamou a atenção é que eu fui atrás também de artigos escritos sobre essa análise de conjuntura. E por incrível que pareça, eu achei 2. Um determinado blog lá, mas o que eu na Fratres e um outro texto que saiu na Gazeta do Povo, do jornalista Marcos Antônio Campos. Então, ou seja, escrito para analisar a análise de conjuntura, saíram muitos poucos. E teve vários vídeos na internet falando do documento ali, pegando aqueles trechos que tiraram print nas redes sociais e tudo mais. Só que eu considero todas elas, não estou dizendo que são inúteis, mas ainda superficiais. Esse documento, para mim, eu acho que esse documento ele é tão importante
porque ele revela a alma da CNBB, da CNBB não, da Teologia da Libertação, que tem grande influência na CNBB, revela de tal forma que a gente precisa entender o que eles estão efetivamente querendo e efetivamente onde eles querem chegar, né? Pois bem, só que hoje, eu vou simplificar a questão e vou ler e comentar aqui justamente o artigo do Marco Antônio Campos, né, que ele colocou no site da Gazeta do Povo, né? E vou me limitar, né, a falar o que ele disse da análise de conjuntura eclesial, né, sobre a polarização, né, feita pela Anapaz. Então, ele, né, nos 3 parágrafos, no terceiro parágrafo ele diz: mas calma, ainda tem mais, né, porque no anterior ele analisou a política, né? O que foi a análise de conjuntura política? PT bom, esquerda boa, Lula bom, direita mal, Bolsonaro mal, é isso, né? Detalhe, não é direita, não existe direita para eles. O lexo deles é extrema direita, né? Não existe direita. Né? Passou do centro é extrema direita, assim, é uma coisa de louco. Mas vamos lá. Além da primeira análise de conjuntura, um outro documento me interessa especialmente, pois diz respeito mais diretamente à igreja. É uma análise de conjuntura eclesial chamada As Ameaças à Comunhão Eclesial no Contexto de Polarização Sociopolítica, Cultural e Religiosa, redigida por Boris Neff, Marcelo Battagliotto, Geraldo Demore e Danilo Pinto dos Santos. Basicamente, o que temos é repetição, Bolsonaro mal, Lula bom, só que sem mencionar tantos nomes quanto o primeiro documento. Quanto à direita, quer dizer, extrema-direita, quando a extrema-direita fala em religião, é instrumentalização da fé. Mas quando a esquerda fala em religião, é a aplicação do que Pio XI fala sobre política ser a forma mais perfeita de caridade. Isso é verdade mesmo. Eles se acham os paladinos da verdadeira religião, sabe? Ainda que a religião deles seja mundana, né? O grande problema da Igreja Católica hoje são os influencers movidos pelo, aspas, discurso neotradicionalista que recupera e manipula as expressões do fiel comum, presente nas múltiplas formas de experiência de movimentos de caráter devocionista e espiritualista. Fecha aspas. O Centro Dom Bosco é mencionado nominalmente. Defender enfaticamente a vida e a família é fazer uma leitura fundamentalista da Bíblia. Isso realmente consta no documento. Quanto ao que é preciso ser feito, a ênfase é toda no blá 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 da sinodalidade. A religião popular precisa ser mais bem acompanhada e, se necessário, corrigida, para não ser presa de manipulação política, que, lembremos, só a extrema direita faz. Deus o livre achar que a esquerda seria capaz disso. A CNBB devia ter uma agência de checagem do que é noticiado nas emissoras católicas. Não falaram com essas palavras, mas a ideia é essa. Eles disseram para criar um observatório para acompanhar as mídias digitais, né? Isso aí tá bem claro lá no documento. A atração exercida por perfis, discurso e estética neotradicionalistas sobre os que se preparam para serem padres é assustadora e deve ser contida. Né? Uma parte dessa análise de conjuntura, né, eles se debruçam sobre o livro do Agenor Briguetti, em que ele fez um estudo de campo para ver o perfil dos padres. Né? E essa é até a parte mais interessante do documento, porque eles dão sugestão para melhorar esse estudo. Para melhorar esse estudo e descobrir melhor como é que está sendo esse perfil dos novos sacerdotes. Né? Bom, no fim das contas, acho que o trecho mais verdadeiro do documento está na página 22, quando diz: o diagnóstico acima apresentado é parcial. Grifo meu. Sim, eu sei que os autores quiseram falar parcial como incompleto, mas não duvido que o Espírito Santo tenha inspirado a escolha dessa palavra que tem um outro sentido, muito mais condizente com tudo isso que está nessas 40 páginas. 2 pontos. Os autores têm um lado claramente definido. Demonizam totalmente o outro e não fazem a menor questão de esconder isso.
Engraçado, porque eu podia sinceramente jurar que os grandes desafios da igreja no Brasil eram outros. Num país em que apenas 8% dos católicos vão à missa semanalmente, em que a frequência aos outros sacramentos também é fraquíssima, onde as vocações sacerdotais não deslancham, quem escreveu essa análise de conjuntura eclesial acha que está refletindo a visão da igreja em saída do Papa Francisco, mas no máximo vê a igreja como uma grande ONG, bem daquele jeitinho que o mesmo Papa Francisco já condenou, ou pior ainda, como mais um partido político entre tantos outros. Falam muito em diálogo, mas julgam não ter absolutamente nada a aprender com os fundamentalistas, cujos seminários, paróquias e igrejas estão cheios. Isso é interessante, né? O crescimento do neotradicionalismo nesse documento é visto por eles como uma simples manipulação do discurso. É um discurso sedutor que manipula os mais burros, os mais incautos, e é por isso que eles estão crescendo. É nesse nível a análise eclesial, assim, em relação ao que eles chamaram de neotradicionalismo, né? Porque eles colocam tudo no... Né? O que é a extrema-direita no intra-eclesial? É o neotradicionalismo. E aí lá eles colocam tudo. Né? Os carismáticos, os tradicionalistas, os lefrevistas, o sete vacante, o centro Dom Bosco. Então todos os nichos assim, que são, de certa forma, oposição à teologia da libertação, é a extrema-direita, é neotradicionalista. E eles crescem porque eles têm êxito nas suas manipulações nas redes sociais. Isso não é uma afirmação gratuita deles. Pode parecer uma afirmação gratuita deles, mas existe uma lógica da maneira revolucionária de eles pensar. É por isso que esse documento, como eu falei no início, né, ele precisa ser analisado de maneira mais detida. Né? E existe uma lógica do porquê que eles acham isso. Certo? E é como se fosse uma limitação mental deles. Né? Eles enxergam alguma coisa, mas eles não conseguem enxergar tudo. Embora a hipótese, né, conversando aqui internamente no Instituto, né, o Luiz chamou a atenção, a hipótese de que tipo assim, eles até estão enxergando, mas estão fingindo que não estão enxergando para demonizar esses grupos para os bispos, é muito válido e tem que ser levado em consideração. Veja, são duas hipóteses. Ou eles não estão entendendo nada e escreveram um monte de absurdo, ou eles estão entendendo alguma coisa, mas fingem que não estão entendendo nada para escrever esses absurdos para demonizar os neotradicionalistas. Não tem como saber qual das duas coisas é. Pode ser um pouco de cada, inclusive. Uma parte da teologia da libertação pode ser um caso, uma outra parte pode ser outro. Tal. Mas tem que ter isso em vista. Né? Continuando. Zero de visão sobrenatural, zero de compreensão sobre a verdadeira missão da igreja do mundo. Inclusive, né, Jesus é mencionado uma única vez como Jesus de Nazaré. Uma única vez em 40 páginas de documento. Zero da compreensão sobre a verdadeira missão da igreja no mundo. Não é que eles não têm... Assim, da verdadeira missão eles realmente não têm compreensão. Mas eles acham que a missão da igreja no mundo é diferente da missão sobrenatural de salvar almas. Né? Para eles, a missão da igreja, né, é ser um puxadinho religioso do PT. Certo? Mas isso aí eu vou comentar com mais calma na palestra. Dica, 2 pontos. Não é ser apenas um locus onde as disputas da sociedade são repetidas, apenas com uma roupagem ligeiramente diferente. Eles não veem a igreja de modo nenhum de maneira sobrenatural mesmo. E vários bispos tiveram a mesma impressão. Um deles, que não vamos identificar aqui, afirmou à coluna que, ainda que as análises de conjuntura venham causando mal-estar há muitos anos, a que eles se referem, né, tem um trecho no site da CNBB, que tem as análises de conjunturas políticas deles. E é esquerdismo puro, inclusive. Eu mesmo a gente aqui no Instituto já pegou uma para fazer análise. Né? Fizemos uma live pegando um desses documentos e analisando ele. E eu mesmo escrevi um artigo para me preparar para a live, escrevi um artigo que eu disse, né, a análise de conjuntura da CNBB é muito ruim. Está lá no site do Instituto Santo Atanásio. Né?
Qual que é a grande tática deles, né, quando eles fazem essa análise de conjuntura? E aconteceu nesse documento da análise de conjuntura eclesial. Eles usam a tática do pega-ladrão. Né? Eles te roubam e gritam pega-ladrão, para que você desconfie de todo mundo, menos de quem está gritando pega-ladrão. É aquilo que atribuem a Lênin, né? Acuse os outros daquilo que você faz. Sempre parece que o acusador não é a pessoa que cai no erro que está reprovando, né? E às vezes pode ser justamente isso. Né? Às vezes é uma questão de tipo de você responder. Já se olhou no espelho? É por isso que Nosso Senhor alertava, né, do perigo da hipocrisia, né, da gente condenar o cisco no olho do irmão quando tem a trave na nossa. Né? Nosso Senhor, de certa forma, ali estava dizendo para a gente tomar cuidado com a projeção, porque com a mesma régua que a gente julga os outros, né, nós seremos julgados. Certo? E a régua com que a teologia da libertação, aí, essa Anapaz, julgou o neotradicionalismo, é simplesmente assim, é psicologia de boteco. Eu vou trazer isso para a palestra, vai ficar mais calmo, mas eles utilizaram de psicologia de boteco misturado no academicismo ali, né, que é para enganar a trouxa. Né? Tanto é que os bispos, né, e os vários bispos tiveram a mesma impressão. O documento realmente ele escrachou demais. Tanto é que se a hipótese é que, tipo assim, eles tentaram avacalhar de propósito para demonizar esses grupos para os bispos, o negócio foi tão escrachado e tão grosseiro que o resultado foi o inverso. Certo? Bom para nós. Então, um deles, que não vamos identificar aqui, afirmou a coluna que, ainda que as análises de conjuntura venham causando mal-estar já há muitos anos, esta última recebeu muita rejeição até mesmo dos mais progressistas, e chamou especial atenção o que esse bispo chamou de injustiça em relação às novas realidades eclesiais. Novamente, de duas uma, ou eles não estão entendendo nada, ou eles estão entendendo e estão se fazendo de idiota. Certo? De qualquer maneira, ele acrescenta, as atenções já haviam se voltado à eleição para os cargos de comando na conferência. O arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, foi eleito presidente na segunda-feira. Detalhe, foi eleito por maioria simples. Não foi uma eleição assim, ó, ganhou fácil. Foi uma eleição bem disputada e tal. Isso é bom ou ruim? Ruim. Bispo progressista, perseguidor da missa tridentina. Certo? Hoje foram escolhidos os vice-presidentes. Dom João Justino, não conheço, e Dom Paulo Nóbrega, também não conheço. E o secretário-geral, que muitos consideram o cargo realmente responsável por puxar as cordinhas dentro da conferência, Dom Ricardo Hopes, de Rio Grande do Sul. Escolha que me agradou bastante, né? Então agradou bastante o colunista. Esse Hopes aí, ele estava na comissão da pastoral familiar da CNBB, né? Na questão da família, né? Então ele realmente, quando teve maracutaias para tentar aprovar o aborto, para tentar aprovar a lei contra a família, ele sempre se mobilizou a própria CNBB, né, para condenar esse tipo de manobra e tudo mais. Realmente se mostrou muito competente dirigindo essa comissão. De fato, nenhum dos dois textos tem caráter normativo. É algo feito por um grupo para que os bispos analisem. Inclusive, na terceira parte desse documento, né, eles dão sugestões ao bispo. Eles dão sugestões ao bispo e tal. E a sugestão é com base é o seguinte, ó. Vamos seguir o Papa Francisco na sua sinodalidade. Então, tipo assim, sabe aquele absurdo que estão acontecendo na Alemanha? Algumas coisinhas que a gente já comentou aqui nos Isa Notícias. Aqueles absurdos que estão acontecendo na Alemanha, onde tudo é bonito, menos ser católico. Então, parece que eles querem trazer isso aqui para o Brasil. Né? E essa, em resumo, é a sugestão que eles têm para resolver o problema da polarização política. Né? Taca a sinodalidade progressista na base do carteiraço em cima dos católicos. Né? Parem. Né? Teve 2 documentos do Padre Francisco que foram horríveis, né? Que eles também citam nesse documento. Um, a Traditionis Custodes, que restringe a missa tridentina, e o outro, agora que eu não vou lembrar o nome,
mas que é sobre a vida religiosa. Né? Basicamente, qual que é a estratégia ali? Faça as comunidades religiosas definhar lentamente. Né? Vai ser muito mais difícil ser monge. Né? Pessoal de vida contemplativa ali e tal. E eles colocam lá no documento que tem que se aplicar com mais... Os bispos têm que parar de fazer corpo mole e aplicar com mais empenho esses documentos na igreja. Eles dizem, ou seja, em linguagem seguinte, né, vamos usar os instrumentos que o Papa Francisco está criando para perseguir esses neotradicionalistas. Eles não dizem isso com essas palavras, mas né, para bom leitor do documento está muito claro isso aí. Né? E aí é eles que vêm falar de polarização. Né? Como é que você resolve, para eles, né? Como é que você resolve a polarização? Ainda que eles falem em determinado momento do documento, de diálogo e tudo mais, né? Tudo... Isso eu também vou comentar sobre isso. Né? Diálogo, escuta e discernimento. Né? Eles usam isso como uma maneira de lidar com o problema e logo depois eles vão lá e dizem, não, tem que perseguir. Chega assim, mas não é para escutar, não é para dialogar e não é para discernir? Né? É que na forma, as mentes deles, ou seja, na maneira como eles pensam, essas palavras não significam a mesma coisa que significa para nós. Né? Mas isso aí eu precisaria de um tempo de uma palestra para esclarecer esse jogo semântico que eles utilizam. Né? Mas de maneira prática mesmo, e contundente, é isso. Eles chamam a atenção para o bispo para aplicar esses documentos ruins e injustos, né, que o Papa Francisco fez. Certo? Continuando. Mas jabuti não sobe em árvores, certo? Os redatores dessas análises mal feitas não surgem do nada. Aí, novamente, chama a atenção. Foi mal feita ou foi propositadamente mal feita? Foi mal feita por limitação cognitiva deles, não estão conseguindo enxergar, eles estão com problema no horizonte de consciência deles, não estão conseguindo enxergar corretamente os fenômenos sociológicos dentro e fora da igreja? Ou será que fizeram isso porque eles querem demonizar os grupos neotradicionalistas? A ponto de, né, 11:59, eles colocam, não, né, vamos utilizar a pastoral aqui que o Papa Francisco nos coloca, né, que é, né, escutar, dialogar e discernir. Né? E logo depois eles dizem, não, aplica esses documentos aí para perseguir os caras. Parece contraditório, mas não é. Na cabeça deles faz todo sentido isso. Os redatores dessa análise mal feita não surgem do nada. Recebem esse encargo de alguém. Se os novos líderes da CNBB agirem para termos gente mais sensata escrevendo essas análises, quem sabe os bispos e os fiéis as levarão mais a sério? Não é? Pois é. Seja como for, se for por dificuldade de entender a realidade dentro e fora da igreja, se escreveram realmente de maneira deliberada para sacanear com os outros apostolados, segundo o jornalista Márcio Antônio Campos, o tiro saiu pela culatra. Né? Mesmo bispos progressistas eles se sentiram incomodados. Né? E bom, para encerrar, aproveitando aqui, né, esse tempo, você veja que eles estão reclamando de polarização. Né? E o que se oporia a essa polarização? Né? Seria a unidade. Certo? Só que, gente, a unidade ela só se consegue na verdade. Eu falei disso no react que eu fiz no vídeo do Anderson Reis e volto a repetir. A mentira, quando ela vai se impor contra a verdade, contra os fatos, contra as evidências, ela precisa agir com violência, porque ela está em desvantagem. Não é à toa que ele diz, não, esses grupos aí tem que dar um jeito de, né, restringir eles, de eliminar eles, porque, né, estão polarizando aqui, estão tirando a nossa unidade. Mas como eles são os mentirosos, eles têm que agir de violência. Para nós, que estamos do lado da verdade, basta refutá-los. Basta pregar a verdade.
Conheça a verdade e ela vos libertará. Quem ouvir a nossa verdade, a verdade neotradicionalista, por assim dizer, que na verdade é a verdade católica, a verdade doutrinal, quem ouvir a verdade doutrinal, né, e colocar ela em seu coração, esse será liberto. É a promessa de Jesus. E esse entrará na unidade. Porque a unidade da Igreja Católica está em Cristo, naquilo que ele ensinou, e não no Partido dos Trabalhadores. Goste ou não, o pessoal da Anapaz, goste ou não, o Padre Demore, goste ou não, esses caras aí que escreveram esse documento desprezível, mas muito perigoso, da análise de conjuntura eclesial. Seria isso. Viva Cristo Rei!